todos, sejam muito bem-vindos ao canal da Fraternidade Espírita Caminho de Luz. Mais uma vez estamos aqui para passar a mensagem que o Mestre nos deixou nesse momento tão difícil, tentando amenizar um pouco os nossos sofrimentos, encher de luz, de amor e de fé o caminho de todos nós. Pedimos a todos que nos sigam nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, para que a cada dia mais possamos divulgar a nossa casa e agregar mais pessoas, sempre tendo o Evangelho de Jesus como mapa do nosso caminho. Antes de iniciarmos a oratória deste momento, queremos avisá-los que, apesar da nossa casa estar fechada, as nossas contribuições continuam sendo recebidas. Nós ainda continuamos dando as cestas para as nossas famílias assistidas, então dessa forma precisamos da contribuição de todos vocês. Então aqueles que se sentirem tocados, quiserem nos auxiliar nesse momento, entrem em contato conosco através das nossas redes sociais, que seremos muito agradecidos. E os nossos irmãos que vão receber essas doações também ficarão muito gratos. Então vamos assim, fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, e agradecendo pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui ouvindo o Evangelho de Jesus. Que possamos, Mestre, ser alimentados pelas suas palavras e que elas nos fortaleçam no nosso dia a dia, nos mostrando o quão é importante a prática do amor e da caridade. E envolvidos por toda essa luz, por todo esse amor que os nossos irmãos da espiritualidade maior derramam sobre nós, vamos pedindo permissão para iniciarmos o Evangelho da noite, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, à medida que vamos perdoando aqueles que nos devem, mas não nos deixes cair em novas tentações. Livra-nos, se possível, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então vamos ao nosso Evangelho. O capítulo de hoje é o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Os itens 7 e 8. Se alguém te ferir na face direita, vós tendes ouvido o que diz, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, digo-vos que não resistai ao mal, mas se alguém te ferir tua face direita, oferece-lhe também a outra. E é o que quer demandar-te em juízo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a ir carregado 1000 passos, vai com ele ainda mais outros 2000. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Essa passagem encontra-se em Mateus, no capítulo 5, dos itens 38 ao 42. Muito bem, nessa passagem nós vamos falar de duas coisas principais. Uma é a vingança e a outra é a fé na vida futura. Num primeiro momento, quando a gente ouve essa frase, né? Se alguém te bater na face direita da esquerda, a gente já fica pensando: como que eu vou me colocar numa situação dessa? Aí a gente se remete logo ao tempo de Moisés. Todos nós já ouvimos a frase: olho por olho e dente por dente, não é verdade? Só que no tempo de Moisés era bem diferente. Moisés tratava com um povo duro, um povo rude, uma moralidade muito baixa.
E ele precisava de algumas leis que levassem esse povo a pensar que se eles fizessem uma coisa errada, alguém iria se vingar deles. Então, naquele momento, era disso que o povo precisava. Por isso, essa frase, né? Olho por olho e dente por dente. Infelizmente, naquela época, isso não estimulava de forma nenhuma ao perdão. Aquele povo nem conhecia o que era perdão. Mas depois veio Jesus. E o que o Mestre nos trouxe? Ele nos serviu de exemplo e nos trouxe a mansidão, a paciência, a generosidade, a tolerância e, acima de tudo, o perdão. Ele foi o maior exemplo que nós podemos seguir, não só nessa forma de perdão, mas como em qualquer situação da nossa vida. Nós devemos realmente seguir o Mestre como nosso exemplo. Aí, trazendo para os dias de hoje, ainda somos, apesar de termos evoluído, mas ainda trazemos dentro de nós o orgulho. E o que faz o orgulho? O orgulho faz com que nós queiramos nos vingar. Quando nós recebemos uma injúria, a nossa primeira atitude é revidar da mesma forma. Quer ver um exemplo bem simples, é no trânsito. Quando alguém nos fecha, a primeira coisa que a gente faz é xingar. Ou, quiçá, ir atrás até da pessoa às vezes. Não é verdade? É uma forma de vingança. E quando nós passamos por essa situação, mas não xingamos, ou não vamos atrás, ou pensamos, ele pode estar nervoso, é um sinal de progresso. Nós já conseguimos imaginar que a gente progrediu um pouco. E isso é muito bom. Infelizmente, nós ainda pensamos que com essas nossas atitudes de vingança, de responder da mesma forma que a pessoa nos respondeu, que nós estamos procedendo com a justiça e que nós estamos certíssimos. Nossa, isso é perfeito, eu estou praticando a justiça. Como que eu vou deixar alguém me ofender? Como que eu vou deixar alguém me injuriar? De forma alguma. Mas é sempre pensando eu não deixo, eu não posso, eu não quero. Que infelizmente isso ainda está muito enraizado em nós, né? Essa individualidade. Jesus, em todos os seus ensinamentos, em momento algum, ele não nos diz que a gente não precisa se defender das coisas que acontecem. Claro que precisamos, mas qual é a nossa forma de defesa? É ficarmos quietos, é não reagirmos, porque aí nós até desarmamos o nosso inimigo. Inimigo é uma palavra até forte, né? Mas em algumas situações é isso mesmo, e é o que o capítulo nos trata. Então, quando a gente fica quieto, quando a gente recua, nós estamos praticando aquilo que o Mestre nos pediu e estamos desarmando a pessoa, porque a pessoa vai pensar, mas como? Ele não vai revidar? Ele não vai me responder? Aí sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos tendo a certeza da justiça divina. Porque Deus, nosso Pai, nos ama igualmente. Ele não ama mais a um do que ao outro. Ele ama seus filhos da mesma forma. E ele deu a oportunidade igual para todos. Mas nós não soubemos aproveitar da forma que ele nos deu. Uns mais,
outros menos e outros nada. Mas ele colocou ali pra gente. É a mesma coisa que uma mãe que tem 2 filhos, aí tem aquela historinha, né? Ah, minha mãe gosta mais do fulano do que de mim. E a gente já sabe muito bem que o filho que dá mais problema é o filho que a mãe mais acolhe. É o filho que a mãe mais coloca no colo. Por quê? Porque realmente é o filho que tá dando mais problema. Então, o que ele mais precisa? Ele precisa de mais atenção. Com Deus, nosso Pai, é a mesma coisa. Aquele filho que precisa de mais atenção, aquele filho que precisa aprender mais, é o que vai ser colocado em situações mais difíceis. Justamente para isso, para que ele seja despertado, para que ele aprenda. Infelizmente, nós ainda, na nossa pequenez, só aprendemos através do sofrimento, não é? Ainda é muito difícil a gente aprender só com o amor. Nós primeiro procuramos as coisas ruins para depois enxergarmos as coisas boas. Primeiro vemos a tempestade para depois pensar que vai chegar a bonança, né? E é dessa forma que o Mestre coloca pra gente, né? E é dessa forma que Jesus, que Deus nosso Pai, nos ensina o nosso dia a dia. A nossa pequenez faz com que achemos que é muito mais fácil eu agredir do que eu perdoar, do que eu recuar diante de uma ofensa. Por quê? Onde fica o meu ponto de honra? Meu orgulho? Como que eu vou deixar alguém me ofender? Então ainda é muito difícil nós aceitarmos que é muito mais fácil ser o ofendido do que o ofensor. Mas estamos caminhando, nós vamos aprendendo, nós vamos entendendo os ensinamentos de Jesus e aos poucos vamos elevando a nossa moral, não é verdade? Tanto é que nos dispomos a estudar e a ouvir os ensinamentos do Cristo. Isso já é um grande passo. Quando nós falamos de nos defender de uma ofensa, né? Não é nem a questão de nos defender, mas é a questão de aceitar essa ofensa. Como que nós podemos fazer isso? Já falei anteriormente, não vamos revidar. Quando a gente não revida, quando a gente recua diante disso, nós vamos nos sentir bem melhores. Podemos achar que não, mas nos sentiremos sim. Isso pode nos levar a pensar, e se fôssemos nós? E se nós estivéssemos no lugar do nosso irmão que nos ofendeu? Como que nós gostaríamos de ser tratados? E eu tenho certeza que todos responderiam, bem, eu gostaria que ele me entendesse. Então é exatamente isso. Vamos entender o nosso próximo. Às vezes ele pode estar num dia ruim, ele pode estar com um problema financeiro, pode ter brigado em casa, pode ter perdido o emprego. Mas pra gente ainda é difícil, né? Entender isso. Mas vamos começar a praticar, não é? Vamos tentar cada dia mais pensar no nosso próximo com amor, porque isso só vai reverter para o nosso próprio bem. Ah, mas ele vai ficar sem punição? E aqui nós estamos falando desde uma falta pequenininha até uma falta mais grave, tá? Ele vai ficar sem punição? Não, nós já falamos lá atrás. Existe a justiça divina. Da mesma forma que Deus nos ama incondicionalmente, da mesma forma
que Ele nos dá as oportunidades para o nosso crescimento, Ele também vai nos cobrar as nossas atitudes. Então, se formos bons, Ele vai nos mandar um recado: continue nesse caminho, porque esse é o certo. Se nos desviarmos do caminho, se formos maus, Ele também vai nos mandar um recado dizendo que estamos no caminho errado. Normalmente, vamos passar pelas mesmas coisas que fizemos aos outros. Então, vamos prestar atenção nisso, né? Vamos nos encher de forças para poder realmente entender o nosso inimigo e fazer com que ele deixe de ser o nosso inimigo e que ele passe a ser o nosso amigo. E isso a gente só vai conseguir através do quê? Através do amor. E como que nós vamos conseguir perdoar os nossos inimigos? É entendendo que eles também são nossos irmãos. É nos colocando no seu lugar. É pensando que nada na nossa vida acontece por acaso. E muitas vezes essas dificuldades que acontecem ou esses supostos inimigos que são colocados no nosso caminho são exatamente para nos auxiliar na nossa melhora moral. Exatamente para que nos façam crescer. Nos mostre que o caminho a seguir não é o caminho da vingança, mas é o caminho do amor. No início da oratória eu falei para vocês que nós iremos falar de 2 itens, a vingança e a fé na vida futura. A vingança a gente já falou. E o que vem a ser isso, a fé? O que tem a ver a fé na vida futura? Porque se nós acreditamos que existe uma vida futura, que nós podemos nos tornar melhores, que nós devemos nos tornar melhores para progredirmos moralmente, para chegarmos à perfeição, é porque acreditamos numa vida futura. E é nessa vida futura que nós vamos acertando as nossas contas, que nós vamos acertando os nossos erros, nós vamos enxergando tudo aquilo que fizemos de ruim e vamos consertando isso. Então essa fé na vida futura faz com que queiramos nos tornarmos melhores, faz com que a gente pense realmente: eu posso ser melhor. Eu vou enxergar o meu algoz de uma forma diferente. Eu não quero vingança. Eu quero que ele entenda que ele também possa ser melhor. Nós também podemos servir de instrumento para os outros, de exemplo. Tiradas as devidas proporções, podemos ser como Jesus, servir de exemplo. Nós, como pais, não servimos de exemplos para os nossos filhos? Não precisamos o exemplo do bem, da caridade, o exemplo do trabalho, da honestidade, da honra. Por que não servir de exemplo para o nosso suposto inimigo de amor, de melhora, de crescimento espiritual? Não é verdade? Por que não fazer com que ele enxergue em nós uma forma de melhor? Isso se aplica em qualquer situação quando nós acharmos que temos um inimigo. Ao invés de envolvê-lo em ódio, naquele momento, recuamos, ficamos num cantinho e o envolvemos em luz. Ah, mas é muito fácil? Não, não é fácil. Por isso é uma tarefa árdua e tem que ser persistente.
É uma tarefa que requer trabalho, que requer estudo, abnegação. E é isso que Jesus nos ensina. É exatamente isso. A nossa melhora a cada dia. E como que nós vamos fazer isso? Qual a forma de fazer isso? A melhor forma é estarmos sempre conectados com Deus, sempre conectados com Cristo, buscando sempre perdoar, tendo o nosso pensamento elevado acima da nossa vida material, na certeza de que existe uma vida espiritual, que nós precisamos ir melhores a cada dia para ela. Sabe, deixar tanta materialidade no nosso dia a dia, praticarmos todo dia o perdão no nosso pensamento elevado. Não é só falar da boca para fora, eu vou perdoar, é sair do coração esse sentimento. Eu perdoo, eu quero que o meu irmão se torne cada dia melhor. Então, para isso, eu não vou revidar a sua injúria. Nessa frase que Jesus nos fala, né? Se alguém te ferir na face direita, o que ele está nos mostrando? Ele está nos mostrando para nós sermos humildes, para deixarmos o nosso orgulho de lado e praticarmos o amor. Porque enquanto formos orgulhosos, nós estaremos no mesmo patamar dos nossos inimigos. Trazendo bem rapidinho para a nossa situação atual, o que nós estamos vendo? Uma chuva de ódio nas nossas redes sociais, um criticando o outro, um falando do outro. Se nós formos lá e também colocarmos uma opinião que possa ser contrária de alguém, já estaremos também contribuindo para desencadear uma discussão. Ao passo que se nós lermos, ficarmos quietinhos, até fizermos uma vibração de amor para quem escreveu alguma coisa que a gente não concorde, nós estamos praticando sim a caridade e estamos recuando um pouquinho para não incentivarmos essa discussão. O nosso momento hoje é um momento muito crítico, é um momento muito difícil. Nós nos isolamos de entes queridos, nós nos isolamos do nosso trabalho. Então não é um momento que nós temos que deixar o ódio disseminar. Não só o ódio, o pensamento negativo, né? Ficarmos só pensando, criticando o que as pessoas falam. Não. Muito pelo contrário, eliminemos isso da nossa vida. Vamos mentalizar sempre amor, vamos mentalizar muita luz. Em cada frase que a gente lê, não vamos deixar que ela cresça, nos trazendo mais preocupações. Vamos elevar o nosso pensamento e pedir sim que os nossos irmãos da espiritualidade maior, que Jesus, o nosso mestre, esteja sempre cuidando de nós. É isso que nós precisamos. Deixar sempre que o amor fale mais alto. O Evangelho e a prece nos vão auxiliar a encontrar essa força necessária para que nós possamos praticar a sublime retribuição do mal com o bem, que é o ensinamento cristão. Então, meus queridos, não deixem de ler o Evangelho, não deixem de praticar o bem, de manter os pensamentos elevados, saiam desse ambiente de
amargura, de tristeza. Procurem estar conectados com coisas boas. Sabe, joguem muita luz aos nossos irmãos que ainda estão desesperados, procurando um porquê para tudo. André Luiz nos deixa uma mensagem que eu quero compartilhar com vocês. É do livro Vivendo o Evangelho. É o item 145. Chama-se Proposta de Paz. As situações constrangedoras que são verdadeiras bofetadas no rosto, resposta mal educada, cumprimento não correspondido, favor negado, grosseria no trânsito, aceno ofensivo, gesto de desprezo, fisionomia irônica, comentário ríspido, riso de dúvida, palavra de descrédito, acusação falsa, infidelidade no compromisso, desconfiança do amigo, indiferença do companheiro, insinuação maliciosa. O tapa na cara, explícito ou camuflado, é sempre desafio humilhante que mobiliza os instintos mais profundos para o contra-ataque imediato. Entretanto, Jesus te convida à prudência e à tolerância. Claro que o Mestre Divino não sugere que te exponhas inerme às agressões, apenas recomenda que tuas atitudes não sejam declarações de guerra, mas revelem, tanto quanto possível, proposta de paz. Não há dúvida de que apanhar é ruim. Contudo, na perspectiva espiritual, bater é bem pior. Então, meus queridos, não vamos esquecer disso. Não é bom, principalmente para nós, revidarmos uma injúria, revidarmos uma contrariedade. É ruim para o nosso inimigo, mas é pior ainda para nós, porque nós queremos evoluir, nós estamos em busca de uma melhora espiritual. Então, sigamos nesse caminho, tenhamos a certeza de que o Mestre amado Jesus não nos desampara e está sempre ao nosso lado. Obrigada a todos. E agora sim, vamos mais uma vez fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, e alimentados pelas palavras desta passagem do Evangelho. Vamos imaginando uma luz forte e brilhante que vem do universo e é depositada ao nosso lado, estejamos onde estivermos. E essa luz fica forte, brilhante e envolve a todos nós como um abraço fraterno. E através do nosso pensamento, vamos levar essa luz e o nosso amor a todos os nossos irmãos necessitados, estejam eles onde estiverem, nas ruas, nos asilos, manicômios, penitenciárias, orfanatos e neste momento, principalmente nos hospitais, que os nossos irmãos, os doentes e os que auxiliam os doentes, sejam envolvidos nessa luz, nesse amor, fortalecidos na certeza de que Jesus, o médico dos médicos, não os desampara, está aos seus lados, auxiliando-os no que for necessário. Vamos levando essa luz até os nossos lares, envolvendo todas as suas dependências, bem como as pessoas que lá se encontram, enchendo-as de luz
e fortalecendo-as também para a sua caminhada. Quanto a nós, Mestre, que continuamos firmes no propósito de ter o seu Evangelho como nosso guia, nos tornando cada dia melhores. E agradecidos por mais esta oportunidade, vamos pedindo permissão para encerrarmos este Evangelho e em forma de agradecimento dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, à medida que vamos perdoando aqueles que nos devem. Mas não nos deixes cair em novas tentações. Livra-nos, se possível, de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada a todos. Não esqueçam de curtir o nosso canal. Esperamos vocês até o próximo Evangelho, que estará disponibilizado nas nossas redes sociais. Um abraço a todos.